a presença seja registrada, por favor, os alunos entrem no chat, deixem nome e turma, não é? Isso vai formalizar aí a presença de vocês. Na apresentação, a gente pede os microfones desligados. Isso também ajuda a velocidade de conexão. A gente solicita que vocês participem, né? E toda vez que pedir uma participação, deem um toque na mãozinha, a mãozinha levanta, a gente sabe que vocês querem participar, e quando começarem a participar, desliguem a mãozinha, né, para que a gente não tenha aí confusão de leitura de como será essa situação. E a gente vai se ajudando aqui. A gente tem explanações, mas vamos tentar gerar uma bela roda de conversa aí, com a participação de todo mundo. Então, é o mês Pimentel da mulher negra latina, mulher plural. Então, é um tema que brotou aí dos alunos, né? Eles propuseram isso e a gente acatou, né? Acho que é legal, é um tema importante que precisa ser refletido e é o que a gente está fazendo desde o dia 19. Como é que passou a participar? Olha que bosta. Aqui não está jogando na parede. Oswaldo, está ligado o microfone. Não consigo ver ninguém, não consigo olhar, não consigo nada. Ele está te ouvindo, pai. Fica calmo. Olá, então, o nosso eu adoro essa frase, né? Nosso olhar para a realidade é sempre nevoado. Então, a gente não consegue enxergar tudo de tudo, né? Eu sou professor de matemática, tenho aí 4 especializações, mas eu não posso falar que eu conheço tudo da realidade da matemática, né? Tem muita coisa ainda que eu preciso aprender e, na verdade, a matemática também é só um pedaço da realidade. Existem muitos outros pedaços que todos nós precisamos aí estar compreendendo e nos apropriando. E se uma pessoa faz, né, alguma coisa acontece. Então, isso é muito legal. Aí, nossos agradecimentos aí aos convidados. Nós temos a mediação do Alex, que nos apresentou esses 2 colegas aí. Vou falar da programação. Nós temos essa abertura. A gente espera, né, estar acolhendo vocês aí nesse trabalho virtual. É diferente de um abraço, é diferente de um cumprimento, mas a gente espera estar acolhendo vocês aí da melhor forma. Então, a gente faz a apresentação breve, né? Aí o Diego começa e depois a outra palestrante dá continuidade. A duração estimada é mais ou menos de 1 hora. Na última vez, a gente ficou 90 minutos. Mas vamos tentar ficar nos 90. Se a conversa estiver boa, a gente continua, sem problemas nenhum, né? Então, a Rosângela é a segunda convidada, ela entra daqui a pouquinho. Rosângela Nascimento Laurindo, formação em Educação Física, bacharel e licenciada na Uninove, aluna especial da Unifesp, disciplina de Promoção, Prevenção e Recuperação da Saúde da Mulher. Coordenadora da pasta de Educação Física, do IAAS, Instituto Afro-Amaparo e Saúde, instituição que tem como objetivo promover ações multiprofissionais ligadas à saúde da população negra, primeira equipe multidisciplinar para a população negra. Atualmente está personal online, autônoma, ama dançar e estar com a família. E o Diego, que já está aqui conosco, graduado em Pedagogia, ele tem aí um nome difícil, Jinkizuki. Pós-graduação em Psicopedagogia, pós-graduação em Design Instrucional e um MBA em Liderança e Coaching da Gestão de Pessoas. Mestrando em Educação, linha de pesquisa Educação, Cultura e Subjetividade, tema da dissertação, silenciamento das questões de gênero, feminismo na formação continuada da Prefeitura de São Paulo.
professor da educação infantil da Prefeitura de São Paulo e já trabalhou na EJA, Ensino Médio e Ensino Fundamental 1 e 2. Então, é isso. Alex, quer falar alguma coisa? Professor, eu vou falar mais para o final, ok? Tá bom. Então, eu passo a palavra para o Diego. Muito obrigado, Diego, bem-vindo, e que a gente possa ser acolhedor com vocês, e a gente está provocando aí a melhor roda de conversa aí. Obrigado, Diego. Bora lá. Bom dia, professor Roberto, professores, professoras, alunos e alunas. Então, eu sou o professor Diego. Jinkizuki é o sobrenome, é origem polonesa, é difícil mesmo, mas depois o pessoal acostuma. É ruim para escrever, mas para falar depois fica fácil. Então, eu fiz uns slides aqui, vou colocar para vocês. Quero agradecer ao Alex também pelo convite. Vou colocar aqui. Eu que agradeço, Diego. Bom dia. Bom dia a todos. Todo mundo consegue ver a tela? Sim. Tá. Ô, Alex, eu tô aqui, não consigo mais ver nada, pergunta nada. Qualquer coisa você pode me parar, tá? Você tá no controle aí, por favor. Tudo bem, Diego, pode deixar. Então, eu trouxe um pouco sobre, pegando esse gancho do que a escola está trabalhando, vocês estão conversando, sobre o feminismo, sexismo e feminismo negro. Então, tem meu e-mail aí, depois eu mando esse material também para o Alex, para ele poder compartilhar. Então, começando, eu quero já colocar de cara o que é o movimento feminista e o que defende. E aí eu trouxe o que é o femismo, que é diferente do feminismo, né? Até porque quando a gente fala de feminismo, a primeira ideia que vem na nossa cabeça é sempre uma ideia contrária, né? Por quê? Porque é um movimento político, um movimento social, que pelo nome ele é atribuído a muitas coisas negativas. Então, quando a gente traz o que é o feminismo e o que é o feminismo, tem muitas mulheres que falam assim, não, eu não sou feminista, porém eu acredito que tem que ter equidade salarial. Ah, porém eu acredito que a mulher tem que ter os seus direitos igual os homens têm, né? Tem que ser igual. Eu falo assim, não, mas isso é uma pauta feminista. Não, mas eu não sou feminista. Entendeu? Porque tem esse medo, esse receio da palavra. Então eu trouxe o que é o feminismo, né? Então o feminismo é uma doutrina que prega a supremacia da mulher em relação ao homem. Essa ideologia busca a inversão da lógica do patriarcado, almejando construir uma sociedade matriarcal, em que o poder é exercido somente por mulheres. Aqui a gente já tem a exclusão. Isso não é o feminismo, não é o que o feminismo defende, isso não está na pauta feminista. Então eu coloquei aqui que o feminismo, né, é o contrário do machismo. Isso está errado. Então você vai, eu sou feminista, não sou machista, não. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. O feminismo seria um movimento político e o machismo seria uma atitude sexista em relação a algum sexo, indiferente se seria homem ou mulher, né? Como isso é exercido a maioria por homens, então a gente atribui isso ao macho. E o contrário do machismo é o feminismo, porque o machismo ele busca mesmo, de uma forma totalmente sexista, tirar esse direito das mulheres, e sim a sociedade como um todo, que seria a sociedade masculina. Então, aqui é a definição de feminismo, que é uma doutrina cujos preceitos indicam e defendem a igualdade de direitos entre mulheres e homens. É um movimento que combate a desigualdade de direitos entre mulheres e homens. Então, e o principal objetivo do feminismo e dos feminismos, porque existe mais de um tipo de feminismo, ele busca o quê? Esse movimento social e político, além de tudo, né? Primeiro a gente fala social, mas na verdade é um movimento totalmente político, e aí, claro que contribui dentro da sociedade. Exterminar com o sexismo. O que seria o sexismo? Então, seria uma prática entre um sexo, ou mulher ou homem, que é contra o outro. Normalmente, igual eu falei, seriam os homens sempre contra as mulheres. Então, a mulher entraria como sexo frágil. Então, por isso que o feminismo vem com esse movimento. E eles buscam direitos entre homens e mulheres, porque não são só as mulheres que sofrem com sexismo, os homens também sofrem, né? Então falas como, você não pode chorar, você é homem. Quando alguém, um menino grita, você fala assim, ô, vira homem.
ficar gritando desse jeito, parece mulher. Então, os homens também têm a pressão sexista, não tanto quanto as mulheres, mas eles também sofrem esse poder. Então, os tipos de feminismo, né? Isso aqui já dá horas e horas se a gente fosse falar, mas resumidamente, então a gente tem feminismo liberal, a pauta é realmente trazer esse, esses homens para a luta, essas mulheres para a luta, né, em prol de uma sociedade menos sexista. O feminismo marxista, que baseado em Karl Marx, traz a gente pode falar que é a ditadura do proletariado, numa parte mais socialista, né, que é trazer o feminismo do chão de fábrica mesmo, as mulheres são exploradas dentro do seu trabalho, então é colocado isso. O feminismo radical, dentro do feminismo radical, tem algumas vertentes, né, por exemplo, algumas feministas desse movimento radical, elas não concordam que a mulher ela seja hétero, então que ela tenha relação com o homem, porque seria como se fosse o pênis, que a gente coloca como falocentrismo, que é o órgão, o pênis seria o órgão de poder. Então isso não poderia, né? Tanto que algumas mulheres do feminismo radical não aceitam mulheres trans, porque falam que elas não são mulheres, né? Elas não são. Elas nasceram com uma genitália masculina e aí depois isso acabou se transformando e elas não são mulheres. E também, quando a gente fala das mulheres do feminismo radical, que elas não aceitam esse tipo de relação entre homem e mulher, elas colocam sempre a relação mulher com mulher. Só que as pautas defendidas são as mesmas, tá? Só que isso tem a divisão. Dentro do próprio feminismo, tem essas divisões. O ecofeminismo, né, que busca aí a sustentabilidade, né, causas que estão atreladas sempre às pautas do Greenpeace, da ONU, e elas têm essa militância à frente dessa pasta. O feminismo negro, que aí a gente entra com a emancipação das mulheres e das mulheres negras dentro desse contexto, e a interseccionalidade. Quando a gente fala de feminismo negro e interseccionalidade, a gente consegue trazer uma visão feminista considerada liberal, tá? Isso é um pouco confuso, mas sim, por quê? Porque você pode colocar uma mulher branca de uma classe média que ela busca o direito do quê? Às vezes de trabalhar, de sair de casa porque o marido consegue colocar isso dentro de casa, ou o companheiro ou companheira consegue colocar isso dentro de casa, e ela busca essa emancipação, ela busca esse trabalho, e ela sofre com isso. Já quando a gente fala de interseccionalidade, a gente coloca raça, classe e gênero, porque um movimento não pode ser melhor ou pior do que o outro. Então, eu não posso falar assim, eu sou feminista. Quando eu falo eu sou feminista, eu nego que eu sou antirracista. Então, se eu falo eu defendo o feminismo, eu defendo o antirracismo, e isso eu já estou me colocando numa posição de interseccionalidade, porque não é só a mulher pela mulher, e sim a mulher, e tem a mulher negra que está ali, né? Então, isso tudo entra na parte do classismo. As condições de trabalho a gente sabe que são totalmente diferentes. Então, essa interseccionalidade é muito interessante, né? Não existe um movimento melhor do que aquele outro que é colocado. Então, se eu falar assim, não, mas vamos falar de feminismo, mas não vamos falar de racismo primeiro? Mas assim, não, vamos andar junto, porque a mesma opressão que você sofre, eu também sofro. E a dor de cada um, ela é deliberada, né? Ninguém consegue sentir aquilo que o outro está sentindo, porque a sua dor é diferente da minha, né? E dentro do próprio movimento negro, as mulheres negras sofrem sexismo a partir dos homens negros que estão lá dentro. Então, se fosse colocar numa escala, né, agora eu cito até Angela Davis, ela coloca aqui, a classe seria homem branco, é o primeiro degrau, depois a gente entra com mulheres brancas, depois homens negros e depois mulheres negras. Né? Então as mulheres negras sofriam preconceito das três classes acima dela, tanto dos próprios homens negros, né, que seriam a luta do movimento antirracista, quanto os homens brancos e das mulheres brancas. Então aí a gente já tem essa diferença. Tanto que quando surgiu o, o, o feminismo, a luta não era das mulheres negras, a luta era das mulheres brancas,
da burguesia que queriam um tipo de direito da época, né? As mulheres negras ainda não tinham entrado, elas eram escravizadas. Então, depois que esse movimento foi colocado. E aí, as mulheres brancas queriam mostrar para as mulheres negras a história delas, sendo que elas mesmas poderiam contar a sua história. Isso que é muito interessante. Então, eu trago de novo o conceito de sexismo, né, que a gente falou agora. Então, atitude, discurso ou comportamento que se baseia no preconceito e na discriminação sexual. A exaltação exagerada do masculino ou do feminino é uma, né, que é o que a gente coloca. E aí, falar um pouco das ondas do feminismo, né, são 3. Tanto que a terceira dizem que é a que perdura. Outras correntes já dizem que a terceira acabou e que a gente começou uma quarta onda, que é o que está durando. Então, a primeira onda, aí tem a Olympe de Gouget. Então, os principais panfletos da época, né, da Revolução Francesa, é ela que era contra os... Ela era, na verdade, ela participava dos jacobinos contra os sans-culottes, e aí elas depois trocaram, né, que era o movimento de esquerda e direita da Revolução Francesa, que surgiu, isso que a gente fala hoje, você é de esquerda, você é de direita, que muitas pessoas associam isso a uma classe trabalhadora e uma classe burguesa, e na verdade não sabe nem de onde que veio esse tipo de conceito. Então, ela colocou em um dos panfletos que ela escrevia dos direitos da mulher como cidadã. E ela colocava a frase assim: ó mulheres, mulheres, quando deixareis vós de ser cegas? Porque ela via que na época as mulheres realmente não tinham presença política. Elas não tinham, elas não tinham direito de se pôr, elas não tinham direito de fala, né? Elas não tinham esse direito de participar nem de uma discussão sobre política. Isso foi em 1789, né? E esse símbolo da Revolução Francesa, que não defendia, né, que a Revolução Francesa tem aquela frase, né, que é igualdade, liberdade, fraternidade. Porém, para quem que era isso? Para os homens brancos, né? Porque para as mulheres elas não eram nem citadas nesse movimento. E aí a gente entra na segunda onda, que entra o movimento sufragista. Isso lá na Europa, só para deixar o gancho, né, que essas mulheres todas eram brancas, tá? Igual eu falei lá atrás. Então, o movimento sufragista, que é a segunda onda, colocava o quê? A igualdade no voto, que as mulheres queriam votar, não apenas cuidar do lar, enfim, e queriam o direito de fala também, que é o direito político. E uma das principais desse ponto é a que está na direita, que é a Simone de Beauvoir, é uma francesa, né? Ela tinha um relacionamento com o Jean-Paul Sartre, e eles colocavam, era um relacionamento aberto, mas que durou anos, porque ela defendia isso de não ter um companheiro para a vida inteira, e sim um poliamor, né? Esse amor que pode ser com qualquer um, mas o meu companheiro mesmo é aquele homem. Então elas defendiam isso. Aqui no Brasil, a principal sufragista que a gente teve, que buscou esse direito do voto, né, quando a gente fala sufrágio, é o direito ao voto. Então, a principal sufragista do Brasil foi Berta Lutz, né, inclusive a escola onde eu trabalho, é a Berta Lutz. E ela trouxe esse movimento aqui para dentro do Brasil. Tanto que o movimento de voto na Inglaterra começou por volta de 1800, 1802, e ele só foi liberado em 1918. Só que ainda as mulheres não poderiam participar inteiramente. Elas só puderam participar de forma totalitária quando elas, depois da Segunda Guerra Mundial. Então esse movimento começou lá 200 anos atrás, cento e poucos anos atrás, ele só teve algum efeito depois desse tempo. Então a gente vê realmente que a luta das mulheres, né, ela vem de muito tempo. E isso foi percebido por algumas. E a terceira onda, né? Coloquei aqui frases que realmente são bem fortes se a gente pensar nesse tipo de opressão que as mulheres sofrem. Então, essa terceira onda, eu coloquei como correção. Por quê? Porque ela veio corrigir o que a segunda onda deixou. Então, a segunda onda conseguiu o voto, legal. Só que ela esqueceu de todo o resto. Não é que ela esqueceu, ela não teve tempo de colocar. As ideias ainda eram muito antigas, né? Veio da ideia do iluminismo, então isso teve que se modificar. Por quê? Porque entrava justamente o movimento das mulheres brancas da classe burguesa.
só, era fechado aquilo. Então a mulher negra, ela não tinha, porque ela era escravizada pela própria mulher branca. Então não tinha essa visão. E essa terceira onda entra como essa correção, para poder tirar isso, né? Para poder trazer isso para todos os lugares. E isso foi chegando aqui no Brasil. Então tem aqui uma frase bem interessante, que é liberdade para dentro do meu útero, né? Que é colocado como se a mulher ela tivesse que ser mãe, né? Essa pressão que é colocada, que a mulher tem que colocar, né? Que o homem ele ajuda a mulher. Então não, o homem tem que fazer a parte dele, ou como responsável, como pai, como marido, enfim, e a mulher faz a parte dela. Não essa cobrança exagerada que tem que ser tudo em cima de uma mulher. Inclusive quando a gente fala sobre gestação, maternidade e cuidados, né? E do outro, né? Se ser vadia é ser livre, então somos todas vadias. Quando a gente fala da palavra vadia, ela tem um conceito para a mulher atrelado de forma pejorativa. Se você falar que um homem é vadio, não pega tanto quando você falar que uma mulher é vadia. Assim como você falar que um homem é vagabundo, não seria uma coisa vagabundo, não trabalha, tal. Para a mulher vagabunda já é outra coisa. É associado de forma diferente. Então, até nisso, a gente vê, dentro dos próprios xingamentos, a gente vê termos totalmente pejorativos no sentido do direito das mulheres. E aí, quando a gente fala de feminismo negro, a principal ativista que a gente teve, então, é a Sojourner Truth, né? E ela tem esse livro, que eu coloquei a capa, que é Eu Não Sou Uma Mulher. Ela fez um discurso, então, lá numa intervenção que teve da Women's Rights, né, que era os direitos das mulheres, em Akron, Ohio, nos Estados Unidos, em 1851. Então, ela era uma mulher escravizada, ela conseguiu a liberdade dela, e ela se tornou uma abolicionista, né? E ela foi fazer um discurso num lugar onde só tinha homens brancos, burgueses, que estavam ali. E ela pediu a palavra, porque naquele momento as mulheres poderiam entrar simplesmente para falar, mas claro que elas poderiam ser retalhadas a qualquer momento. Deixaram ela falar. E aí, um dos discursos, uma parte do discurso dela, ela colocou assim, que aqueles homens, que eram os homens que começaram a se mexer lá em cima no palco enquanto ela falava, que dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E eu não sou uma mulher? Então aí ela já traz que por ela ser mulher negra, ela teria que ter os direitos da mulher branca que estava sendo falada. Então, o movimento das mulheres brancas, né, o movimento feminista, que só tinha essas mulheres brancas burguesas, defendiam uma coisa que era simplesmente para elas, e elas não viam o quê? As mulheres negras. Então, ela foi uma das principais, ela que começou essas falas, como uma mulher negra que tinha ganhado a sua liberdade, ela consegue falar. E ela fala por horas nesse discurso, sem ninguém cortar. Então, essa é uma parte do discurso dela, né? Tem na internet depois o discurso inteiro, eu posso até mandar para o Alex depois para compartilhar. E no livro também, dá toda a história que ela conta, né? Então, ela conta que teve 13 filhos, que a maioria dos filhos, ela via os filhos serem vendidos, e ela coloca, eu não sou uma mulher, e eu não sou uma mãe, então isso é muito duro, né, se a gente pensar. E depois, esse movimento, claro, nos Estados Unidos começou em 1851, quando ela proferiu. Nisso, no Brasil, a gente ainda tinha, a gente sabia que ainda a gente estava no escravismo, escravagismo, né? Enfim. Então, isso é muito negativo, até para o nosso país como um todo, e sim, até pelo próprio movimento. Então, trazendo, né, a mulher negra no Brasil. Então, aqui trouxe 2 dados, que é o mapa da violência 2015, do homicídio de mulheres no Brasil. Então, foram assassinadas 4.762 mulheres no país, e essa taxa de homicídio nas mulheres brancas caiu, né, e o das mulheres negras aumentou. E isso a gente pode atrelar a diversas coisas, né? Então, a parte da periferia como um todo, né? As políticas públicas feitas para essas mulheres, a visão que tem sobre isso, né? Então, tudo isso a gente pode atrelar. A gente chama isso da interseccionalidade. E o IBGE, né, reúne as populações pretas e pardas de forma a garantir a sua representatividade nos indicadores. E os dados não deixam dúvidas, né? Se a taxa de homicídio por cada 100 mil habitantes em 2017 era de 5,2 entre mulheres brancas, isso duplica
se comparamos às mulheres pretas ou pardas. Então, 10,1. E praticamente triplica quando falamos do homem preto ou pardo em relação aos homens brancos, né? Então, a gente tem essa situação da mulher negra no Brasil. A maioria das domésticas registradas também, elas são mulheres negras, cerca de 69%, é a grande maioria, né? Eu não gosto muito, assim, da Djamila, mas ela traz isso da história dela, que a bisavó dela foi empregada doméstica, que a mãe dela, a avó dela foi empregada doméstica, a mãe dela foi empregada doméstica, e ela falou assim, não, eu não quero isso pra mim. E a mãe dela falava, filha, vai estudar, porque sua mãe não teve isso, mas eu quero que você estude. E ela conseguiu, né, o que a gente viu hoje, conseguiu ser doutora, publicações de livros e tá na mídia. Então, isso é um legado. E quando que a gente começa a quebrar esse legado? Quando a gente tem consciência daquilo que está sendo feito, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente defende, né? Então, o movimento feminista e o movimento feminista negro e a mulher latina, negra, ela está nesse contexto, né? Nesse contexto de sofrimento, de exclusão, né? A Bell Hooks, no livro dela, que eu vou colocar aqui depois, que é a Bell Hooks, falar um pouquinho, ela traz um livro muito interessante que chama Teoria Feminista da Margem ao Centro. Aí ela coloca quem está na margem. Quem está na margem é a mulher negra que está ali, né? Quem está no centro? A burguesia. Algumas mulheres brancas também estão à margem. A gente sabe disso, né? Não é a maioria, mas também tá. Isso a gente tem que parar de ficar sempre no centro. E a gente tem que ir para as margens. A gente tem que ir para a periferia. A gente tem que sair do centro da onde a gente está, né? Até do nosso próprio centro, do nosso próprio ego, e começar a ter um olhar diferenciado para isso. Isso não é normal, né? Isso não é, até fazendo um paralelo, quando a gente vê mais de 500 mil mortes por Covid, isso não é normal, né? A gente não tem que ficar acostumado com isso, né? Isso não pode ser normal. E aí tem a frase clássica, né? Então ela colocou aqui, minha carne é de carnaval, não teu objeto sexual. Porque a gente tem isso, né, de quando a gente fala, a mulata, né, são termos totalmente pejorativos, né, falar a mulher mulata, porque mulata seria o cruzamento entre raças, duas espécies diferentes, que deu origem à mulata, que na verdade não seria um termo totalmente pejorativo, que seria uma coisa que não existe, ou uma coisa que não serve, seria um vira-lata, como se fosse isso. E comer uma mulata não te faz menos racista. Até fazendo esse paralelo do racismo, a gente fala assim, não, eu não sou racista, eu já namorei uma negra, né? Isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com o contexto. Então, a gente vê realmente quanto que isso é perigoso, né? Quanto que, quando a gente tem esse carnaval, que agora a gente está pensando sobre isso, né? Que esse pessoal de fora, né? Os estrangeiros, o pessoal da Europa, América do Norte vinha para o Brasil, é lindo. Nossa, que legal. E eles não vêm porque o carnaval é uma festa, tal, tem uma tradição, não. Ele vem principalmente pelas mulheres, né? E principalmente pelas mulheres negras. Então isso é muito perigoso, por quê? Porque a gente reflete isso no tempo da escravidão, aonde europeus, né, vamos colocar aí Portugal, que estava aqui, eles abusavam das escravas. Isso é muito duro da gente comentar. Inclusive, Lélia Gonzalez, ela traz num texto dela que os homens brancos, quando casavam com os senhores do engenho, quando casavam com as mulheres, na hora do ato sexual, eles não tinham ereção. E aí, como que fazia para eles terem esse tipo de ereção? Pegava uma roupa de uma escrava e dava para eles cheirarem. Eles ficavam excitados e conseguiam consumar o ato. Então, olha como que isso é chocante, isso é duro, né, de se falar. E aí as principais autoras, né? Então, aqui à esquerda a gente tem Bell Hooks, ainda viva. Ela traz muito sobre Paulo Freire, da questão do feminismo, né? E até é interessante que o feminismo, quando Paulo Freire escrevia, né, sobre o oprimido, ele trazia muito disso nos seus textos, né, da pedagogia da autonomia, pedagogia do oprimido, ele usava muito homem, né? Então, ele era católico, né? Ele usava muito o homem, o homem, o homem. E aí o movimento feminista chegou um dia numa palestra e falou para ele, falou assim, olha, tá errado isso que tá falando. Você está sendo sexista, machista no que você está dizendo.
E aí o Paulo Freire consegue ouvir aquilo, vai para casa dele, recebe um monte de carta, né, de mulheres feministas, ele responde todas essas cartas e ele cria o livro Pedagogia da Esperança, em que ele coloca realmente que ele falhou nesse ponto, que ele não tinha noção desse ponto. E ele coloca que a gente tem que estar pronto sempre para mudar, né? Que o ser humano que não muda, ele morreu. Então ele coloca isso de forma linda. E a Bell Hooks, apaixonada por Paulo Freire, começou a escrever do movimento feminista negro, e ela traz sempre a opressão, ela sempre cita Paulo Freire, né? É até engraçado, fazendo mais um paralelo, que o Pedagogia do Oprimido do Paulo Freire é mundialmente conhecido, né? No mundo todo, nas universidades, se fala em Paulo Freire, e no Brasil a gente ficou com isso de não tocar em Paulo Freire, não falar de Paulo Freire, né? Sendo que ele é um ícone, é o que a gente tem, né? Então, como que o mundo todo pode conhecer e a gente não? Como que o mundo todo pode conhecer Lélia Gonzalez e a gente não saber quem é Lélia Gonzalez? Então, isso é muito difícil. Então, Bell Hooks, ainda viva, os livros dela todos maravilhosos, né? Traz a militância feminista de uma forma liberal, interseccional. No meio, Lélia Gonzalez foi uma das fundadoras do PT, e depois ela faz uma crítica muito dura em cima do Partido dos Trabalhadores, que não era isso que era para acontecer. Lélia Gonzalez, ela é mulher negra, também filha de empregada doméstica. O patrão da mãe dela gostava muito dela e falou assim: Olha, eu vou ajudar sua filha a estudar. Ela foi, falava vários idiomas, ela se formou e ela não se reconhecia como negra. Até que um dia o marido dela, espanhol, falou assim: Você é uma mulher negra. E aquilo para ela mudou. Ela falou assim: não, eu sou uma mulher negra, realmente. O que que eu tô fazendo? O que que eu tô falando? O que que eu tô defendendo? E ela coloca um conceito muito legal, que é a mulher afro-latino-americana. É tudo junto, seria afro-americana, né? Amefricana. Ela coloca esses termos muito interessantes. E ela começa a explicar tudo isso está acontecendo. Inclusive, ela fala assim: é, os homens brancos querem explicar a minha história, mas eu sei o que eu vivi. E eu tenho que falar da minha história. E vocês podem vir comigo, mas deixa eu falar. Eu falo por mim. Eu não uso ninguém que fale por mim. Isso é muito interessante. E do lado direito, Angela Davis, né? Também tá viva, tirando a Lélia Gonzalez. As duas estão vivas. Angela Davis, americana, que ela muito parceira de Lélia Gonzalez, né? E o pessoal do Brasil não queria ouvir o que Lélia Gonzalez falava, queria ouvir Angela Davis. E a Angela Davis veio ao Brasil e falou: gente, vocês não precisam de mim. Vocês têm Lélia Gonzalez. E eu falo do meu país, os Estados Unidos, do movimento que teve lá. Lélia Gonzalez fala do Brasil. Então escutem Lélia Gonzalez. E aí ela passou a ser ouvida. Olha como que isso é chocante também. Uma mulher estadunidense tem que chegar ao nosso país e falar que a gente tem que ouvir a nossa brasileira, né? Que sabia do que estava falando. E aí isso é muito incrível. Assim como Lélia Gonzalez é conhecida, né, foi também para os Estados Unidos, conversava muito com Angela Davis, né, fazendo essa parceria. Então elas trazem muitos livros referentes ao movimento feminista negro. E para a gente finalizar, sei que foi muita informação, muita coisa, né, isso é um assunto que não acaba mais, trouxe duas frases que pautam o movimento feminista. Então uma delas é: homens, seus direitos e nada mais. Mulheres, seus direitos e nada menos, né? Isso traz realmente a equidade. E aí, Simone de Beauvoir, que coloca: não se nasce mulher, torna-se mulher, que foi aquele gancho das mulheres trans. Elas se tornaram mulheres. Elas não quer dizer que você nasce a mulher. Então você torna-se mulher. Tornar-se mulher no sentido de reconhecer tudo isso que está acontecendo. Reconhecer que o sexismo, ele está presente. Que não é normal isso, né? Frases totalmente pejorativas, né? Como, a mulher tem o cuidado, né? A mulher tem que colocar. Aí o homem fala assim: já que a mulher tem o cuidado, então deixa tudo para ela. A mulher limpa melhor. Então, eu me acostumo. Assim como elogios do próprio homem em relação à mulher, que são elogios que te prendem. Como você fala assim: nossa, meu, você faz uma comida excelente. Em meia hora você faz um almoço espetacular, né? Por isso que é bom você cozinhar. Então, a mulher é um elogio que prende, porque ela fala assim: pô, eu cozinho bem, que legal, vou continuar cozinhando. Olha como que isso é aprisionador, né? Então, quero terminar por aqui,
por meu tempo aqui que o Alex me deu. Agradecer de novo pelo convite e agradecer a todos que ouviram. Diego, eu gostaria muito de agradecer. Você, né, aceitou essa proposta de última hora. E eu gostaria de agradecer bastante. Muito obrigado. Em nome da escola de todos. Obrigado, Alex. Diego, eu agradeço também em nome do trio gestor, em nome de todos os colegas, professores, né? Então, é muito rico tudo que você trouxe, né? Que a gente possa estar refletindo e conversando agora um pouquinho sobre isso. Participem, por favor, pessoal. Passa a palavra. Eu acho que o professor Jadilson quer falar. Ele levantou a mão. Pode falar, professor. Eu posso fazer a pergunta para o Diego? Por favor. Pode. Diego, sufrágio e sufragistas. Eu senti falta só dessa palavra. E eu sei que você manja pra caramba. Eu gostei muito da sua apresentação. Caso possa, eu gostaria de saber um pouco sobre. É possível? Sufrágio e sufragistas. Claro, professor Jadson, tudo bem? Bom dia, obrigado. Sim, o sufragista, né, seriam essas mulheres que foram atrás desse direito ao voto. E o sufrágio seria a parte da escolha mesmo de eleger alguém, que seria a parte do voto, né? Tem esse diferencial. Então, a gente atrela as sufragistas como um todo, do movimento, e o sufrágio pelo conceito de voto, de eleição, enfim, da escolha de alguém, né? A democracia, entre aspas. Mais alguém? Eu acredito que não, até porque você está com o tempo apertado, né, Diego? Tô tranquilo. Se você quiser, Tranquilo? se mais alguém quiser falar, perguntar, tô aberto. A Marinei Maria de Santana. Pode falar, Marinei. Eu acho que ela levantou por engano. Mais alguém? Marinei levantou a mão, quer perguntar? Abre o microfone, por favor. Tá me ouvindo, professor? Agora tá, né? Bom dia. Ai, gostei muito. Nossa, achei bacana. Pena que eu já cheguei no meio, mas o pouco que eu vi, achei muito interessante, muito importante, viu? Gostei muito. É muito bom mesmo. Obrigado. Precisa mesmo, viu? Parabéns, falar. Pena que eu não peguei no começo, assim, porque, eu lembrei, tô limpando a casa, e, oh, meu Deus do céu. Mas foi muito bom, viu? Obrigado. Realmente, a mulher negra realmente foi muito maltratada, né? Realmente, mas foi muito bonito mesmo. Achei muito E ainda né? Ainda é. A gente tem que melhorar isso. A gente tem muito para caminhar ainda. Verdade, verdade mesmo, viu? Mas gostei muito, viu? Parabéns. Outra vez que vier, agora eu vou. Mas gostei muito, achei muito interessante. Realmente, precisavam mesmo ouvir isso daí, viu? Obrigado. Eu quero agradecer. Obrigado. Agradecer ao professor. Jadson ou Jadson? Ô, Jadson, agradecer você, cara, que você foi colocando aqui, ó, Lélia Gonzalez, de Jamila, foi falando o que o pessoal colocou aqui da pedagogia da esperança, enquanto com a pedagogia do oprimido. Caramba, legal. Sueli Carneiro, né, que traz também na dissertação dela, na tese dela de doutorado, ela traz a parte do sexismo da igualdade dentro do Brasil. Nossa, obrigado mesmo. Agora eu tô vendo aqui no chat, contribuiu muito. Pois é. Acho que é por isso que esse Covid veio, para mostrar para todo mundo que todo mundo são iguais, todo mundo são iguais. Eu vejo assim, né? Perfeito, Marinei. Pode baixar a mão e o pedaço que você perdeu, depois a gente sobe essa gravação e você pode ver lá pelo YouTube depois, tá bom? Tá sendo gravado. Tá joia. Tá bom. Então, todos somos iguais, né? Mas a gente
na ilustração da escada que o Diego trouxe, se a gente tem uma pessoa lá no patamar, lá no alto, e essa pessoa olha para baixo e vê outras pessoas, então a gente não tem na nossa sociedade essa igualdade, né? E para essas pessoas que são nos outros degraus, a gente precisa estar estendendo a mão, né? Realizar essa ação aqui agora é nesse sentido, a gente precisa estender a mão. Se todos somos iguais, né? Por que a gente tem uma mulher ganhando um salário mais baixo, né? Se todos nós somos iguais, né? Por que a gente tem uma mulher sendo oprimida, fazendo subserviços que, de repente, a gente não faria, né? Então, nesse discurso da igualdade, a gente precisa olhar para a desigualdade que está acontecendo num país chamado Brasil, que é o nosso. E é até engraçado, professor Roberto, tem uma frase do George Orwell, que ele fala que todos somos iguais, mas uns são mais iguais do que os outros, né? Então, isso é chocante, né? Porque você pensar nesse lugar. E realmente, as mulheres que sofrem a desigualdade salarial, não tem mulher em cargos de liderança como deveriam ter. Se as mulheres são a maioria da nossa população, cadê elas que a gente não está vendo? Onde que elas foram, né? Elas estão onde? Então, exatamente é isso. Então, isso é muito legal, a gente pensar que realmente todos teríamos que ser iguais, né? Mas somos iguais, só que uns mais iguais do que os outros. Josélia? Oi, bom dia a todos. Sim, debatendo a igualdade. Se somos todos iguais, porque a diferença é tão grande de todas as formas, né? Porque na pandemia mesmo, o número de mulheres desempregadas é bem maior que homem, que foi mandado embora. E além do salário das mulheres ser uma diferença imensa, né? Porque tem uma diferença imensa no salário do homem para a mulher, ou enfim, só sei que a desigualdade é de todas as formas, né? Certo, e para finalizar, Eliane Cecília. Aí a gente já passa a palavra para a palestrante, professora Rosângela. Olá, boa tarde, boa tarde não, bom dia, né? Eu sou Eliane Cecília, sou professora da EE, José Leandro de Barros Pimentel, e eu vou falar um pouquinho, geralmente eu não falo, geralmente eu não me coloco nas reuniões, mandei uma mensagem para o X também, agradecendo, gostei muito da palestra, gostei muito da forma com que o Diego conceituou o assunto, né? E essa é uma reunião que foi elaborada pro EJA, né? E eu acho que esse assunto, ele deveria também, né, essa palestra, quando possível, esse assunto, que ele também fosse estendido pro regular, porque é um assunto que está muito crescente, que tem que ser discutido, e enquanto mulher negra, eu acredito sim que esse conceito ele tem que ser colocado, e o Diego ele tocou num ponto que a vida toda eu senti muito isso, né, Diego? É aquela questão do se reconhecer negro, né? Que nós estamos num país que é miscigenado, nós estamos num país que, vamos colocar, eu não sei a porcentagem exata, né, com vários estudiosos aí, eu não vou me arriscar em falar uma porcentagem correta, mas a gente sabe que vamos, o termo, né, preconceituoso que eles utilizam, né, a gente sabe que todos têm lá o pezinho na senzala, se a gente for lá procurar pertinho e saber de tudo isso. Então, são conceitos que eu sempre converso e levo, principalmente nas aulas de literatura para os alunos, e uma coisa que me chamou a atenção, Diego, foi quando você disse assim, o se reconhecer negro, né? Porque muitas vezes você está conversando com um aluno, você está conversando com alguém, e a pessoa te olha e ela não sabe como te tratar, ela não sabe como falar, aquela moreninha, aquela escurinha, aquela, enfim, e ficam achando, talvez procurando eufemismos, como se fosse um problema ser negro.
E aí, quando você fala, não, eu sou negra, eu sou uma pessoa de cor negra, eu sou uma pessoa de pele negra, eu sou uma pessoa de raça negra. Então, assim, são tantos os conceitos hoje que a gente acaba se perdendo em tudo que a gente tem. Porém, o que a gente é, né, é literalmente está na cara, mostra na cara. E eu acho, assim, extremamente desconfortável quando alguém olha para você, você fala, você afirma, eu sou negra. E a pessoa olha para você e fala, não, você não é negra, você é moreninha, você é assim, você é assado, como se fosse uma vergonha se assumir da maneira que a gente é. E assim, a gente, quando você diz assim, aquela fala que você acabou de citar, né? Somos todos iguais, porém, uns mais iguais que os outros, né? Então, a gente percebe que em determinados lugares que a gente frequenta, que a gente vai, isso é uma constante, né? Você consegue perceber que nós não somos tão iguais assim. Então, dependendo do lugar onde você está inserido, dependendo do lugar onde você frequenta, dependendo da sua fala, da nossa fala, a gente vai perceber literalmente na pele que a gente não é tão igual assim. E a importância de se levar esse assunto e se discutir, eu acredito que não é para trabalhar essa questão de afirmação do que eu sou ou do que eu deixo de ser. É uma briga constante, né? É você, sim, reconhecer o outro como um semelhante, que não é seu igual, porém tem a mesma importância. E isso a gente percebe claramente que nós não temos, né? E aí, se a gente for colocar, vou concluir aqui, Diego, que eu falo demais, mas assim, é interessante, eu sempre falo isso, as pessoas ficam meio assim, né? Eu sou de família miscigenada, então, assim, é a mesma família, né? Eu sou negra e minha irmã é loira do olho verde. Então, a gente sempre passou por situações extremamente constrangedoras, né? De perguntas assim, é filha de um pai, é filha de outro pai. E aí tem aquele outro conceito, nossa, então minha mãe é uma libertina, porque são conceitos que são colocados para a gente desde muito jovem, desde muito pequena. E eu acho que trabalhar isso com o regular, principalmente para que as pessoas comecem a perceber quem nós somos e para onde nós estamos indo, é muito importante, porque por mais que seja falado a questão do feminismo, a questão do ser, do gênero, a gente ainda tem muito forte na nossa comunidade essa questão, né, do negro sempre estar associado a algo negativo. Então, as pessoas têm uma dificuldade muito grande em se assumir como pessoas negras, né, como pessoas que pertencem, que têm raízes, né, em tudo isso que a gente já passou. Então, eu achei bastante interessante a palestra, queria agradecer de verdade e falar com o X, né, depois estender também isso para o ensino regular, que eu acho que vai ser de grande proveito. Tem muita molecada lá querendo discutir esse assunto, eles vão gostar bastante. Obrigada, viu, Diego? Eu agradeço o professor Eliane e até o Alex. A gente leu um livro, leu um livro no mestrado, que é da Grada Quilomba, que é Memórias da Plantação, Episódio de Racismo Cotidiano. Inclusive, ele depois pode passar para vocês o título. É um livro muito legal para se trabalhar, que ela é uma portuguesa negra, e ela vai para estudar na Alemanha, e ela traz o conceito de política do cabelo, política sexual, e tem uma parte que ela fala assim, não, você não é tão negra assim, vai, você nem parece que você é branca. E aí entra até o conceito do colorismo, né, que seria, tem um livro da Alessandra Devuski, da coleção Feminismos Plurais, e ela traz isso, né, fala assim, não, mas você não é tão negro assim e tal. E a questão do Gil, do Vigor, do Big Brother, quando ele falou, eu sou um homem negro, e aí o pessoal tirou sarro dele, né, dentro da própria casa, e falou assim, meu, homem negro aonde? Entendeu? Parece um Neandertal. Começaram a falar isso. Então você não, você está se autodeclarando que é aquilo, né? E por que não? Então é muito interessante tudo que você trouxe. Gente, eu vou. Ih, a Rosângela caiu. Eu vou ver. Só um minuto, professor.
Eu vou pedir que as próximas participações, a Rosângela voltou? Então, eu vou cortar algumas participações agora e passar a palavra para a Rosângela, que é a nossa próxima palestrante, tudo bem? Tudo, Shizu. Então, Rosângela, passa a palavra. Professor, só um minuto que eu acho que a internet dela caiu. Eu já volto, tudo bem? Vou chamar ela. Camarada, 2 palavras só. Nós trabalhamos esse tema em sociologia, tá, camaradas? É que as disciplinas no Estado, por exemplo, elas não, por exemplo, são caixinhas separadas, né? Existe pouco a interdisciplinaridade e temas transversais, onde a gente chama um professor para participar da aula do outro, né? O professor trabalha num tema fechadinho, cada um na sua caixinha, né? Mas nós conseguimos trabalhar um dia inteirinho com a professora Nilda, puxamos um tema, então nós conseguimos costurar com artes, né? As outras matérias geralmente não costura com sociologia, mas esse tema aí, todo dia a gente debate esse assunto da questão do negro, da mulher negra, do trabalho, o extermínio da juventude negra, né? Então, nós trabalhamos, sim. Rosângela, obrigado pela participação, obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Passo a palavra para você, né? E vamos aproveitar. Bem-vinda. Só um minuto que eu vou colocar os slides, ok? Tá bom. Enquanto você coloca os slides, eu pedi a ajuda do Alex para projetar para mim, porque a minha internet está um pouquinho falha. Agradecer à escola José Leandro de Barros Pimentel pela oportunidade aí da palestra, pelo convite do Alex. Eu estou aqui, tá? Eu vou desligar a câmera para que o processo seja mais rápido e não fique travando tanto assim para a comunicação, tá bom? E aí eu vou pedir para vocês, se vocês também puderem contribuir, não é para dormir, porque no final eu vou fazer perguntinhas, viu? Aí também fechar a câmera de vocês para que fique um pouquinho mais rápido, tá bom? Se possível, eu agradeço. E aí, conforme for a interação no final, a gente abre para a conversa, tá bom? Obrigado, Alex, pelo auxílio aí. Eu que agradeço. Bom, enquanto ele coloca, eu quero parabenizar o Diego pela apresentação, né? É importante trazer pessoas não negras e homens para falar sobre feminismo e também falar sobre o feminismo negro, né? Nós, pessoas negras, sempre somos colocados nesse lugar de falar sobre racismo, a gente também, né, consegue e tem assuntos para falar, a não ser o racismo, então é importante que outras pessoas também adotem esse tema, adotem essa visão, né, sobre as diferenças sociais. E aí eu vou trazer hoje também... pode falar, Alex. Não, desculpe, eu estou configurando aqui, pode continuar. Tá bom. E aí eu vou falar hoje um pouco sobre sexismo e cultura brasileira, tá? Como eu acabei entrando pelo celular, você já conseguiu compartilhar, Alex? Não, né? Não está carregando. X, eu mandei para você no WhatsApp, você consegue compartilhar? Olá, eu vou tentar. Eu acho que consigo. Beleza, eu vou pedindo para passar, tá? Porque, peço desculpa até, mas o online é isso, né? A gente tem esses imprevistos aí com a conexão com a internet. Rosângela, você tem ele em PDF? É porque se for no PowerPoint vai atrasar um pouquinho. Não, né? Eu acabei não salvando porque eu fiz... tranquilo. Eu tentei converter em PDF aqui, mas não deu certo. Mas valeu. Bom, acho que eu posso falando um pouquinho antes, né? Vou pular, vou fazendo a minha apresentação, né? Acho que por favor. O professor Roberto trouxe aí
um pouquinho de quem sou eu. Eu até trouxe também no slide, mas eu vou adiantando. Eu sou uma mulher negra, tenho 29 anos, eu sou a filha caçula de uma mulher negra também, empregada doméstica, um pai motorista de ônibus. Sou professora de educação física, aluna especial da Unifesp, na saúde e disciplina da mulher. Fui graduada pela Universidade 9 de Julho, Zona 9. Tenho 29 anos, já falei. Moro na periferia, sou da Alto Tietê, Zona Leste. É o extremo também aí de Barueri, eu moro em Ferraz de Vasconcelos. Então, são duas pontas, né? E eu acredito que essa temática, né, dia 25 de julho, é o mês que a gente comemora, né, o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que foi o que... Tá baixo, Jadson? Que foi o que o Diego trouxe sobre o Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher tem um recorte, né, de que mulher era essa que estava sendo comemorado, né, esse dia. Então, nós passamos também, vamos falar um pouco sobre sexismo, então a gente passou também sobre o dia 28 de junho, que foi o Dia dos Direitos Civis, né, das pessoas LGBTQIA+. Então, a gente também teve o mês de junho, comemorando o mês do orgulho da população LGBTQIA+. Certo? Já conseguiram? Não. Agora eu acho que vai. Você também está tentando, Alex? Sim, eu consegui converter em PDF agora. Conseguiu? Consegui. Tá em... Agora tá carregando. Ah, tá. É bom que aqui pelo celular eu consigo dar uma olhadinha também no chat. Aí, se vocês quiserem fazer intervenções durante a apresentação, fiquem à vontade, tá? Pelo notebook não deu mesmo para entrar. Eu já peço desculpa pelo imprevisto. 80% tá indo. Dá tempo de pegar uma água rapidinho e voltar. Agora vai. Aparece aí para vocês? Aparece. Agora você precisa fechar... Está em tela cheia. É o microfone. Fechar teu retorno. Pode ser assim. Eu não sei se para todo mundo tá bem visível. Ah, você vai colocar em tela cheia? Sim, tá visível. Tá visível? Então tá bom. Bom, como eu já mencionei, né? Vou falar um pouquinho sobre sexismo e cultura brasileira. Pode passar, Alex, por favor. O objetivo é trazer uma perspectiva dos impactos desse tema nas construções das relações humanas. E essas relações humanas, tanto no seu convívio social, no mercado de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, e como esse impacto, como essa temática, né, ela impacta nas relações humanas. Pode passar, Alex. Essa sou eu já falei um pouquinho de mim, tá? No final eu vou deixar meu contato, vou deixar meu e-mail para quem quiser entrar em contato, e também vou deixar essa apresentação já está com o Alex, se alguém tiver interesse, ele pode encaminhar sem problema nenhum. Pode passar, Alex, por favor. A proposta é que a gente faça aqui, brevemente, por conta do tempo, que a gente perpasse sobre os conceitos e definições sobre sexismo e cultura brasileira, sobre a história, sobre os padrões, trazer um pouquinho de reflexão e aí no finalzinho a gente faz uma troca, tá bom?
Pode passar. Vamos trazer a definição do dicionário sobre sexismo. Lembrando que o sufixo ismo, ele é considerado para doenças. Então, a gente não usa mais homossexualismo, tá? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Mas do sexismo, que também é uma doença que o Diego falou brevemente também, muito bem, que é um substantivo masculino e é uma atitude, né, e comportamento que se baseia no preconceito, na discriminação sexual, a hesitação exagerada do masculino ou do feminino em uma forma do sexismo. Vamos ver como ele pode ser aplicado. Pode passar, Alex. Ele pode ser manifestado de que maneira? Né? Na discriminação de gêneros, eles são repetidos por homens e mulheres também, sem que essas pessoas percebam que estão contribuindo e reforçando para essa atitude na sociedade. Eles podem ser identificados como machismo, que é quando um homem, né, entende-se que ele é em relação ao padrão, ou ele é melhor que outros gêneros, no caso feminismo. E também mulheres podem contribuir com comportamentos machistas. Por exemplo, falar sobre por que você não vai casar? Ou por que você não tem filho? Ou por que você não fica em casa e cuida do seu marido? Mulheres, elas reproduzem comportamentos machistas, tá? Feminismo, que é a exaltação exagerada da mulher em relação ao homem, né, superior, ou até mesmo a transfobia e a LGBTQ-fobia, que são preconceitos em relação aos gêneros de mulheres trans ou qualquer categoria dos outros gêneros que se aplicam no LGBTQIA+. Pode passar, Alex. Definição da cultura brasileira, né? No caso, eu trouxe a definição da cultura, que não dá para definir o Brasil assim no dicionário, né? Total. Então, são duas definições e elas são semelhantes, uma complementa a outra, tá? Cultura é a totalidade dos costumes, tradições e crenças, e aí a gente traz características morais, intelectuais, tradições de um determinado povo, de um determinado lugar, em um período específico, que caracteriza e distingue uma sociedade ou um grupo social. Então, isso vai muito da onde você convive, vai muito também da sua criação e do meio que você frequenta. Pode passar, Alex. E de que maneira pode ser manifestado? Aí eu já trago, né, cultura brasileira. Como foi dito também pela professora, só não gravei o nome dela, porque eu acabei caindo, que ela falou sobre nós somos um país miscigenado. Sim, e com isso a gente tem uma cultura brasileira bem diversificada, né? E aí o que traz a evidência dessa exclusão pela desigualdade social, racial e de gênero, né? Que é uma característica infelizmente marcante no nosso país por conta do contexto que foi desenvolvido. E isso é visto, né, na divisão social de trabalho, de renda, de acesso à educação e saneamento básico e segurança. E aí, pode passar, Alex, não tem como a gente falar muito sobre qualquer termo, qualquer assunto, sem passar sobre como essa história do nosso Brasil, né? Como que foi constituído. Então, eu vou brevemente trazer aqui na linha do tempo, né? O Brasil de 1500, né? Uma falsa descobrimento, né? Que na verdade foi uma invasão. Aqui já tinha, né, os povos originários, os índios, e aí veio, né, os portugueses para cá. Em 1530, né, essa escravização ocorreu, né, primeiro com os nativos, os povos originários, e aí depois, no século XVI, XVIII, XVII, foram trazendo os negros que foram escravizados africanos. Lembrando que antes da escravização eles eram povos livres, tinham reis, rainhas, então a história muitas vezes conta a partir, né, da escravização, e não conta antes disso. O que eles eram, o que eles faziam, né? 1888, um salto, né, acontece a falsa abolição, né, que aí traz outros povos para cá, né, que é em 1887 a 1902, imigrantes italianos, europeus, japoneses, e acabam fazendo o quê? O início das favelas, porque os negros eles foram libertos sem nenhum apoio financeiro, social que tinha na época, e eles foram migrando para morros altos, antigos quilombos, que ainda existem espalhados pelo Brasil, e hoje conhecido como as favelas. E aí, em 1893, é instaurada uma lei de vadiagem e lei contra capoeiras. Que lei era essa? Toda pessoa que fosse pega fazendo capoeira ou estivesse solto, livre,
sem nenhuma função trabalhando, ele era preso. Ou seja, houve a libertação desse povo escravizado, não tinha um trabalho, porque foi trazido pessoas imigrantes para ocupar esse espaço e ser monetizado por esse trabalho, e as pessoas negras que não tiveram nenhum apoio, elas eram presas por não ter onde morar, ou um trabalho para exercer. Pode passar, Alex. Em 1888 a 95, né, eles foram exclusos, né, como eu já disse, e não tinham onde não teve inserção social, no convívio social. E aí iniciou-se as favelas, tanto do Rio de Janeiro, São Paulo e em outros estados também. Em 1890, quem fosse pego com instrumentos ou pertencesse a bandas, né, era considerado uma infração. Então, eram presos. A perseguição não foi do sambista, mas foi de quem estivesse com instrumentos que é associado ao samba. E aí, já trazendo um salto grande para 2000, né, o rap e o funk, eles foram alvos também de abordagens policiais e judiciais, né, censurando obras de artes e até mesmo apresentações. Lembrando que a polícia ela foi também criada na época para proteger os senhores de engenho, proteger os patrimônios dos senhores de engenho. Então, hoje também, a forma que a polícia trabalha, né, em relação à população negra e periférica é um retrato do que foi o tempo de escravização, tá bom? E aí eu só pulei um ponto que a gente tem aí na linha do tempo, né, menos de 134 anos dessa falsa abolição. Então, se eu tivesse meus bisavós vivos, eles teriam pegado o fim do período da escravização. E aí isso impacta muito também no que eu vou falar mais para frente. Pode passar, Alex. Até aqui a gente trouxe o contexto histórico, né, de como que foi constituído o Brasil. E aí a gente falou de cultura e sexismo? Sim, falamos. Quando eu trago que houve uma perseguição no samba, quando eu trago que há uma perseguição na cultura do rap e do funk, que normalmente vem das periferias e normalmente vem da população negra, a gente considera que isso é um apagamento da cultura, né? A elite europeia, ela determina o que é ou não cultura. E isso que tudo que estiver fora disso não é considerado uma produção, está fora do limbo da produção cultural. Dentro da diversidade, a gente teve a influências dos povos originários, dos africanos, portugueses, espanhóis, italianos, japoneses, que trouxeram para a gente aqui diversas formas de comer, se vestir, cantar, tocar. Então, há uma pluralidade, mas que não atende à elite, é desconsiderado fora da cultura. E o sexismo? Falamos sobre sexismo? Sim, falamos até aqui de sexismo. Historicamente, ser branco no Brasil era visto como um elemento facilitador, que ajudaria na mobilidade social. Nessa época, os homens tinham papéis relevantes, né? Cuidavam dos seus sítios, das suas casas, enquanto as mulheres não negras ficavam em casa. E aí, pegando um gancho no que o Diogo trouxe na apresentação dele, as mulheres negras elas já estavam trabalhando, só que elas trabalhavam, né, não monetizadas, trabalhavam dentro das suas casas ou nas terras, e elas não eram monetizadas. Enquanto as mulheres brancas que foram para a luta posteriormente, elas estavam reivindicando o direito de trabalhar, enquanto essas mulheres negras já estavam reivindicando o direito de ser consideradas mulheres. E aí a gente tem tudo aí no meio, os padrões que hoje existem. Então, quais são esses padrões? Pode passar, Alex. Os padrões que hoje existem e por um bom tempo foi perpetuado nas mulheres era ter pele branca, seios fartos, coxas grossas, cintura larga, ter um corpo arredondado, pele clara era o sinônimo de beleza, por muito, muito tempo. E aí as mulheres negras eram colocadas para aquele local, né, como eu trouxe da mulata exportação, onde atraía os gringos para cá com a globeleza. E aí, tanto que com o crescimento do mulherismo africano e até mesmo do feminismo negro, foi reivindicando essa visão de que trazia as mulheres negras retratava as mulheres negras na televisão. Para os homens, né, tem um chamado homem padrão, que não é ser um homem, né, ser um homem branco, cis e hétero, né, no caso da nossa sociedade, e tudo que estiver fora dessa classificação
ele é marginalizado. Então, os homens que não são nessas características é associado a fora do padrão. E para as pessoas homossexuais, para os homossexuais, tanto homens como as mulheres, os homens gays não podem ser afeminados, né, dentro dos padrões sociais, e para as mulheres elas não podem ser masculinizadas. Então também entra-se dentro de um padrão de comportamento. Tá muito baixo? Eu tô com o fone bem pertinho da boca, desculpa. Então eu vou falar um pouquinho mais alto. De não ser aí masculinizada. Pode passar, Alex. Aí a gente traz aqui as mídias, né, os padrões das mídias. O papel das mídias reforçando e construindo para esses padrões, né? Contribuindo com o sexismo e com a cultura, o que era ou não cultura brasileira. Dentro da TV, das telenovelas, dos filmes que vocês assistem, ou até mesmo nas redes sociais, a gente tem uma padronização do que é bem visto. E a gente sabe que nós somos, né, muito de imagem. Então, aquela imagem ela está associada, né, com o comportamento que você vai ter, ou até mesmo com a construção do que você acredita que é certo ou não. E dentro das mídias, né, a gente tem reforça, principalmente nas novelas, né, um estereótipo, né? Então, sempre quando traz uma pessoa negra, ela sempre está num papel de não que isso tenha algum problema, né, mas sempre como doméstica, sempre como o traficante, sempre como o bandido ou o segurança, que já coloca no nosso imaginário que aquela pessoa só pode ter aquele tipo de papel, até mesmo aquele tipo de cargo, né? E isso não seria correto, né? E dentro também das pluralidades de pessoas do mundo LGBTQIA+, trazer uma padronização também de comportamento e de pessoas. Então, a gente tem que observar bem como que o papel da mídia traz e contribui para reforçar esses tipos de estereótipos. Pode passar, Alex. Então, vamos pensar um pouquinho. Acho que é a hora da gente refletir. Eu queria que vocês pensassem em relação ao grupo social que vocês frequentam, né? Amigos, parentes e trabalho, né? No meio corporativo. Vocês conhecem dentro da área de educação quantas mulheres e homens, né, homossexuais, professores, né, e quanto desses são negros? E a gente pensar aí num histórico, né, que as pessoas negras foram proibidas de acessar a escola por um bom tempo. Hoje esse cenário já mudou, a gente tem aí mestres, já temos aí pessoas como o Diego trouxe, que são referências, né, mas vamos refletir um pouquinho. No mercado de trabalho, você conhece mulheres líderes, chefes? Né, trouxemos aí os dados de que a mulher é a maioria na população. Então, quantas delas são líderes? E quantas delas são negras? Dentro da cultura, quantos artistas que você consome, você conhece, que são do grupo LGBTQIA+. Então, é hora de a gente refletir e começar também a pensar a respeito de como que a gente tem vivido, se a gente está dentro de uma bolha, né? O professor Jadson trouxe aqui que a umbigada foi proibida pela polícia. É uma perseguição, né? Se você for ver historicamente, a dança de umbigada, normalmente as pessoas associam à cultura de matriz africana e, na verdade, isso é como se fosse o nosso folclore, né? Também. A gente acaba esquecendo e determinando que nossa cultura ela é vasta, ela é ampla, né? Pode passar, Alex. Já estou chegando no final, tá? E aí, de tudo isso que eu trouxe, você deve estar se perguntando, o que eu tenho a ver com isso, né? Aí tem um poema aqui que eu não sei sobre o sobrenome dele pronunciar corretamente, tá? É o Bertolt, é um dramaturgo alemão. Ele nasceu em 98 e morreu em 56. Ele traz: primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram uns desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. E você, aí que se dispôs a participar hoje dessa palestra e escutar, você está disposto a contribuir com a mudança?
ou você está na sua linha na sua linha de conforto, na sua bolha de conforto, está bem com seus privilégios? Pode passar, Alex. Eu estou a fim de contribuir com a mudança. Como que eu posso fazer? Primeiro, observe o que você consome, se está dentro apenas de uma categoria. Tem muitas coisas que eu também não gosto, tem muitas coisas que eu também não sou muito fã, mas eu vou primeiro conhecer, para depois julgar. Muitas coisas a mídia, né, ela traz para a gente já como um pré-conceito. E a gente nem, antes mesmo de saber se aquilo é bom ou não, a gente já tem aquilo previamente estipulado que não é bom. E a gente não vai saber. Então, a gente procure consumir música, produtos, comprar de pessoas negras, de pessoas LGBTQIA+, a cultura. Questione seu ambiente de trabalho, porque não tem nenhuma pessoa negra, ou se tem, por que essa pessoa negra apenas está ali naquele lugar, né, de subalterno. Mercado de trabalho também. Questione representatividade. Hoje eu aqui, como uma mulher negra, estou aqui falando sobre esse tema de muita importância, mas eu fiquei muito feliz pelo Diego, um homem branco, falando sobre o feminismo e feminismo negro, né? Protagonismo. Então, dê para essas pessoas o papel de protagonismo. Questione seus privilégios. Olhe como é importante a diversidade. Estudos, eu não tenho os dados aqui, mas estudos comprovam que quanto mais diverso o ambiente, melhor. Porque você vai ter mais opiniões, vão ter opiniões diferentes, e aquilo pode ser muito mais produtivo, tanto para a empresa ou até mesmo para você, como pessoa, indivíduo. E aí as mudanças começam a acontecer. Eu deixei as referências, tá? Eu tenho um site que eu gosto muito, que é o GL10, que é o Instituto da Mulher Negra, e aí eu trouxe também outras referências a partir do estudo, então nenhuma fala bem a partir também de mim, óbvio que eu trago um pouco sobre a minha vivência, né, minha experiência, mas aqui é tudo pautado em literatura e referências que a gente tem aí na sociedade. Então, leiam mulheres negras, leiam pessoas, público LGBTQIA+, consumam, questionem, e vamos abrir aí para a pergunta. Pode passar, Alex? Aí eu deixei meu e-mail e meu contato, tá? Meu Instagram profissional. E quem quiser pode seguir lá. E agora a gente vai abrir para as perguntas. Então, podem ligar as câmeras novamente. Espero que ninguém tenha dormido. Ligar o microfone. E podem levantar a mão aí. Andresa está com a mão levantada faz tempo. Não sei se continua a pergunta, por favor, Andresa. Andresa? Vai você, Jadson, então. Bom dia, Rosângela. Bom dia. Eu citei o jongo, né? Nós tínhamos o jongo aqui em Barueri na década de 70, né? Então, os evangélicos e os católicos, eles não gostavam do jongo, da dança da umbigada. Ela copia um pouco o jongo, né? Eu errei agora, né? Então, eles não gostavam porque alegavam que era uma dança pagã e meia safada, né? Porque na dança você chega próximo ao outro, né? Então, a polícia, de tanto espancar e acabar com a roda, dar couro, a mando da classe da elite branca de Barueri, eles acabaram com a dança da umbigada, né? Inclusive, agora, montaram um museu aqui em Barueri, contando a história de Barueri. Aí eu vi que não tinha Seu Ageu, ele nem a dança da umbigada, né? Eu falei, não é a história de Barueri, porque falta isso. Aí, ainda bem que um rapaz lá falou assim, poxa, já que é cultura, vamos investigar. Eles até fizeram um livro sobre o jongo, né? Só que resgataram e copiaram uma história do jongo e história da umbigada lá de Tietê. Mas a família do Seu Ageu, que era um dos pioneiros aqui na dança do jongo, a família eles não fizeram nenhuma entrevista. Aqui no centro de Barueri, eles acabaram com a batalha, com o slam, quando a juventude entra para fazer ponto e contraponto, que é belo, né? Você vê uma batalha, a GCM chega dando pancada, né? Antes nós tínhamos uma batalha em frente à Câmara de Vereadores,
como tem mais jovens da periferia dessa nossa classe nessa cor, eles acabaram dispersando, né? E quando você acaba eliminando e dando pancada na juventude por conta de uma cultura afro-juvenil e periférica, você impede o avanço de uma cultura, né? Tá aí, daí o racismo, né? Daí o racismo em minha concepção. Muito bem, Jadson. É isso mesmo. Já existe esse preconceito, a gente sabe, né? Existem pessoas boas e pessoas ruins, mas infelizmente esse trabalho policial é com um formato, né, de olhar para a população negra já como alvo, né? Infelizmente já olha como alvo sem ao menos saber. Quando tem um slam onde a população preta e periférica, a juventude, não tem o que fazer dentro de um determinado espaço, né? É isso que eles vão fazer, eles vão conversar, vão fazer poemas, porque isso também é cultura, né? E essa é uma atividade de ocupação. Então, enquanto eles estão ali ocupados, fazendo rimas, e aí trazendo ali a sua realidade na sociedade, ainda assim eles são perseguidos, né? E aí a ideia é colocar muito mais para a margem e ter esse apagamento, esse genocídio da população preta e periférica. Podem levantar a mão, gente. Ivonilda tinha uma pergunta lá da outra parte. Pode fazer agora, Ivonilda. Bom dia a todos. Que manhã gostosa, né? Eu acho que hoje nós ganhamos um presentão aí com a participação da Rosângela, do Diego. Gente, como é bom. Na verdade, eu não ia fazer uma pergunta, eu ia só fazer uma colocação, né, em cima de tudo que foi dito aqui nessa manhã, e eu estava pensando, né, no que a Eliane falou sobre, né, nessa manhã os nossos convidados aqui são os nossos alunos do EJA. E, gente, eu costumo falar para os nossos alunos o seguinte: quem volta a estudar, quem parou de estudar e quando volta, nada é fácil, né? Tudo é difícil, a gente vê tudo numa dimensão, assim, numa proporção muito maior. A gente acha que não vai conseguir, mas eu vejo o seguinte, como é importante esses alunos estarem aqui nesta manhã, ouvindo tudo isso. Porque muitas vezes nós até vemos tanta coisa em nossa volta, que como a Rosângela acabou de colocar, a gente passa a não se importar, não era comigo, então eu não me importei. Aquilo não era comigo, eu não me importei. Mas, assim, o conhecimento, ele é a base de tudo. Por isso, gente, que é tão importante nessa manhã, cada um de vocês, alunos, eu mesma, os professores, estarmos aqui nesta manhã, porque esse conhecimento abre portas e abre o nosso entendimento sobre o papel de cada um de nós. E o nosso aluno do EJA é aquele público mais maduro, aquele público já vivido, que teve dificuldade, parou de estudar, que teve dificuldade, teve que voltar a estudar, que muitas vezes não pensa em fazer uma faculdade, ou está estudando porque a empresa exigiu. Mas o que eu quero pedir para você nessa manhã, nossos alunos aí, não pare por aqui. Vocês do terceiro termo, por exemplo, né, estão encerrando agora, no final comecinho agora de julho. Vocês vão estar encerrando esse ciclo, mas que vocês não parem, porque o que vai trazer mudança na sua vida é o seu conhecimento. Eu vou usar a Rosângela como exemplo, tá, Rosângela? Quantas formações a Rosângela tem, o conhecimento que ela tem, ela buscou isso. E busquem isso, não se limitem, porque justamente o que ela falou, né, o que muitos aqui já falaram nessa manhã, qual é o emprego que tem para mim? Eu já fui doméstica, não tenho vergonha de falar, eu já fui doméstica, eu costumo falar assim, eu só nunca matei, roubei, nem prostituí, mas de resto eu já fiz de tudo. Então, assim, ó, eu sou filha de nordestino, minha mãe tinha 9 filhos, semi-analfabeta, meu pai também, nunca tiveram condições de dar, assim, de dar estudo, eram 9 filhos, gente, é muito filho, né?
E eu vim correr atrás do meu estudo depois de casada e depois de mãe. Então, a gente não pode desistir, vocês não podem desistir. Não existe um limite para você crescer. Você pode, independente da sua idade, independente da sua cor, independente da sua etnia, você pode estudar e você pode fazer uma grande diferença. Nós não podemos nos conformar, porque a sociedade, de uma forma geral, né, os governos, de uma forma geral, eles querem que o conhecimento seja aprisionado e que isso seja limitado, né, para condicionar algumas pessoas a algumas situações. Mas você tem o poder de escolher se você quer isso ou não. Você quem vai deixar que isso aconteça com você ou não. Então, não se sujeite, estude, se forme, busque uma formação a mais. Nunca pare, porque esse conhecimento ninguém pode tirar de você. Isso ninguém rouba, isso ninguém tira. E esse conhecimento vai fazer com que você faça uma grande diferença na sua vida, na sua família e ao seu redor, na sociedade, tá bom? Eu quero agradecer porque eu me senti hoje, nessa manhã, presenteada. Por tudo que eu ouvi, que eu assisti aqui, eu me sinto presenteada. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigado, Ivonilda. Acho que a Andressa quer falar. Bom dia a todos. Bom dia, Deza. Eu quero agradecer, né, por estar participando, né, mais uma vez dessa reunião, né, e eu sou uma pessoa de família nordestina também, né, meus pais não tiveram estudos, que eu tinha a opção ou de trabalhar ou de estudar. Meus pais, já trabalhei de doméstica também, né, no qual parei de estudar ali no primeiro ano, né, engravidei nova, e fui trabalhar de doméstica na casa de uma moça que já foi minha professora, e ela me incentivou a terminar meus estudos, né, agora estou no terceiro ano, e peguei como exemplo para mim, né, porque ela falou assim, Andresa, os nossos filhos seguem nossos exemplos, né, e no mundo que hoje nós estamos vivendo, nós temos que ser um bom exemplo para os nossos filhos, no qual estou no terceiro ano, em agosto eu vou começar a pedagogia, uma faculdade de pedagogia que Deus me proporcionou, e seguir, né, no plano de carreira, né, também, como exemplo para meus filhos, né, não quero que meus filhos façam o que eu fiz no passado, né, e eu fico muito feliz, né, porque eu sou um exemplo, né, edificar a minha casa. E quero agradecer a todos, parabéns a Rosângela, a todos que estão participando aí, tá bom? Obrigada, Andressa. Mais alguém? Ok. Ok, só para finalizar também, eu gostaria, na verdade, só de reforçar também que eu escolhi essas duas pessoas para a nossa escola, porque o Diego, ele atua na educação básica, na ponta, ele não atua na gestão, e como homem branco, hétero, e em sala de aula, ele acaba sofrendo muito preconceito, porque ninguém imagina um pedagogo trabalhando na educação básica. Ainda assim, a nossa sociedade é muito machista, preconceituosa. Então, e ele a linha de pesquisa dele é sobre a cultura feminina, sobre o movimento negro, então casou perfeito com a temática. E a Rosângela, antes mesmo da pós-graduação, ela sempre foi um pouco além do seu tempo. Você ia conversar com ela da graduação e ela já tinha conteúdo da pós. Por exemplo, no meu mestrado, eu trabalho com a formação de professores, mas por ser uma disciplina de cultura brasileira, e tinha literatura, né, sobre Grada Quilomba, Lélia Gonzalez, dentre outras autoras, né? E o mais engraçado é que eu ia conversar com ela, eu tenho esse material. Aí ela falava, eu já li. Eu tenho tal material. Eu já li. E você acompanha ela nos eventos, tudo, e ela sempre está à frente do seu tempo. E são duas pessoas fantásticas que realmente eu escolhi a dedo e eu gostaria de agradecer bastante. Eu acho que o professor Jadson quer falar. Pode falar. E muito obrigado mesmo, de coração, Rosângela.
Eu que agradeço. Não, o professor Jadson só está me cumprimentando a todos com punhos cerrados. Ah, tá com certo. Mas E eu tenho voltem muito mais orgulho. vezes, viu, Alex? Sim, Que esses muito. encontros se repitam. É muito rico, gente. Isso é muito gostoso. Eu já estou imaginando, por exemplo, quando a gente estiver no presencial. Já imaginou fazer uma roda de conversa com essa turma na escola, Shizu? Que, O mais Maravilha, legal, né? não? desculpe Maravilha. interrompê-la. O mais legal dessa roda de conversa é que a pessoa não fala só a parte teórica, né? Ela viveu em sala de aula, no mercado de trabalho, então isso que é bacana, ela tem a parte teórica, mas ela tem muito a contribuir com uma parte prática, também a própria vivência. Infelizmente, infelizmente, mas felizmente, né? Porque ela consegue passar o que ela realmente sobreviveu também. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos. Agradeço também. Aqui no Pimentel, a gente resolveu fazer um mês, né? Um mês inteirinho com essa temática. Então, e um dia que fosse, ele não ia esgotar o tema. Um mês que seja, ele não vai esgotar o tema, né? Precisa ser muito refletido. Enquanto a gente vê essa realidade que nós vemos, a gente tem muito o que trabalhar, tem muito o que fazer, e tudo o que a Rosângela colocou para nós refletirmos, cada um daqueles pedaços, né? Revejam o vídeo, vejam para aquela parte, quem não teve tempo de anotar, né? Então, foca nas mudanças, cada um daqueles pedacinhos, e a gente tem aí, acho que, um compromisso, né? De fazer algo, né? Porque a gente vê essa realidade desigual, e se a gente fala em humanidade, se a gente fala somos todos iguais, então tem muita coisa errada aí que a gente precisa fazer, né? Eu vou pedir aqui para todo mundo abrir os microfones e vamos dar uma salva de palmas aí para esse pessoal todo aí, né? Eu agradeço de coração essa participação, né? Tem o que o Jadson coloca aqui no gesto, maravilha. E Vamos fazer barulho mesmo, gente. Não deu para bater palma, pode ter assim, ó. Educação Muito inclusiva. bom, show de bola. Encerramos por esse pedacinho, mas espero de coração mesmo que essa etapa continue, que a gente se encontre outras vezes, Rosângela, Diego. Muito obrigado, Alex, aí por essa ponte aí que você fez, maravilhosa. E acho que a escola tem muito que agradecer. Ainda bem que está gravado e vocês vão poder aproveitar esse material aí em outros momentos e provocar novas conversas, né? Novos diálogos aí. Obrigado, Rosângela. Bom dia a Muito bom, todos. Alex. Bom dia a todos. Tchau, Bom tchau. dia. Obrigado. Bom dia, professor. gente. Obrigado, Bom final de professor. semana. Bom dia. Bom final de semana. Obrigado. Tchau, turminha. Beijo para vocês. Bom final de semana. Tchau. Boa